Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para a nossa terceira aula nesse projeto aí que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar conhecimento com os irmãos, ok? E você que não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte aí os sininhos das notificações para você receber os vídeos, compartilhe nas páginas do Facebook, no WhatsApp, nos grupos, ok? Eu sou o pastor Anderson Porto, da Igreja Nova Vida de Araruama. Nós também ministramos um curso básico de teologia na nossa igreja. E eu senti no coração de trazer teologia para iniciantes, para você que não pôde, não teve oportunidade, nem tempo. Às vezes você tem condição financeira, mas não tem tempo, né, de frequentar o seminário, né? Fica longe da sua cidade. Então estamos aí fazendo esses vídeos aí de quase 30 minutos, para não ficar também muito maçante, né? Ministrando nossas aulas, e nós estamos estudando esse livro aqui, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia, clássico da editora Vida, de Maya Pillman. A primeira edição foi lançada nos Estados Unidos em 1970, portanto, é uma obra aí, está completando 50 anos, né? E muitos seminários usam esse texto como texto base aí para estudar a teologia sistemática. Então estamos trazendo aí principais doutrinas da Bíblia, tentando trazer de forma que você entenda, de forma simples. Eu confesso que eu preciso me policiar um pouco, porque me dá vontade de me aprofundar nos termos, mas eu sei que você está iniciando. Me perdoe se fala aí, comenta nos vídeos se eu esquecer desse detalhe e eu me aprofundar muito e deixar de ser uma teologia mais simples, né? Certamente também estarei postando vídeos para o futuro de uma teologia avançada, né? De estudarmos teologia avançada, seria interessante também, né? Então vamos lá. Eu estou na página 21 do nosso livrinho, do Maya Pillman. Na página anterior ele estava dizendo que a natureza, na verdade, revela a existência, o poder e a sabedoria de Deus. No entanto, ela não expõe o caminho do perdão e não provê nenhum meio de escapar ao pecado e suas consequências. Além disso, ele não fornece nenhum incentivo para a santidade e nenhuma revelação acerca do futuro. Deixaremos de lado o primeiro livro de Deus, a natureza, e examinaremos o outro, a Bíblia, na qual encontramos a revelação perfeita de Deus em relação a esses assuntos. Qual a razão para aceitar as opiniões bíblicas como a mais pura verdade? A resposta a essa pergunta leva-nos ao estudo da natureza das Escrituras, que é sua inspiração, precisão e confiabilidade. Certo? É importante você que tem desejo de aprender mais teologia, acreditar e ensinar que a Bíblia ela é inspirada, né? Todos os autores bíblicos foram inspirados, né, pelo Espírito Santo de Deus a compor as Escrituras. Tem muitas pessoas que não creem na Bíblia que dizem assim: eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Claro, Deus teria que usar o único animal racional, o único ser pensante, para escrever as Escrituras. Mas isso significa que Deus não pôde soprar na mente dos autores bíblicos, né, aquilo que ele queria que esses homens escrevessem. Então, tanto é que a palavra inspiração, a palavra inspirado lá no grego, é a palavra grega theopneustos, que significa sopro de Deus. Deus soprou, essa é a ideia, o seu querer, a sua vontade na mente dos escritores bíblicos, para que eles transmitissem ali a palavra de Deus com fidelidade àquilo que Deus queria. Não tente entender theopneustos, ou sopro de Deus, como algumas pessoas talvez equivocadamente pensem, como se Deus estivesse usando o indivíduo, assim como você já viu em algumas reportagens no YouTube, um espírita psicografando, né? Supostamente recebendo o espírito de uma pessoa que morreu, e supostamente estaria recebendo ali aquele espírito. Ele fica inconsciente porque o espírito toma ele
fecha os olhos, começa a escrever ali, está tomado. Ele não lembra, quando ele acorda, não lembra, quando ele volta a si, melhor dizendo, ele não lembra o que aconteceu. Ou seja, aquele espírito toma a mente, a consciência dele. Não é isso. Não significa que os autores bíblicos ficaram à semelhança dos espíritas, como se estivesse psicografando. Não foi dessa maneira. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Se é crente, você sabe disso. O Espírito Santo vem sobre nós e nós temos plena consciência disso. Você que é pentecostal, como eu, teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, respeitando quem não acredita e não teve, quem entende de outra forma, né? Mas eu sou pentecostal, não da Assembleia, mas da Igreja Nova Vida. Você que é pentecostal, você lembra quando você recebeu o batismo do Espírito Santo? Você não ficou inconsciente. Você estava consciente de tudo o que estava acontecendo ali no momento que você recebeu, né, o selo de Deus, o poder de Deus. Lembra disso? Então não confunda alho com bugalho, ok? Diz mais aqui. Tá, diz que para nós estudarmos as Escrituras, temos que ter, né, entender, acreditar na inspiração, na precisão. A Bíblia precisa. Nós entendemos que a Bíblia não tem erro, porque nós somos conservadores. Talvez você que está iniciando a teologia possa ouvir ou ler livros ou artigos de teólogos que são considerados liberais. Normalmente esses teólogos, que são chamados de liberais, eles não creem que a Bíblia seja infalível, que ela seja inerrante, que ela não tenha erros. Eles creem que a Bíblia não é precisa. Esses teólogos liberais ensinam, por isso que eles não são conservadores, que a Bíblia não é totalmente confiável, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém, que a Bíblia teria equívocos, erros históricos, geográficos, doutrinários. Ou seja, eles tentam desconstruir, alegando estar ensinando a Bíblia, mas eles tentam desconstruir tudo isso, certo? Então cremos que a Bíblia é inspirada, que ela é precisa, ela é inerrante, ela não tem erros, e que ela é confiável, que ela é a palavra de Deus, certo? Segundo ponto, a doutrina de Deus. Procuramos verificar o que as Escrituras ensinam a respeito do maior de todos os fatos, Deus, sua existência e sua natureza. Ok? Então, qualquer sistema doutrinário precisa verificar, precisa confirmar através de fatos que existe um ser inteligente, um ser todo-poderoso, que é o nosso Deus, certo? Todo estudante de teologia parte do pressuposto que Deus existe. Pode acontecer de você encontrar alguma pessoa, ou de você ser essa pessoa, que não tem muita convicção, muita certeza de Deus, por isso que você está vendo essa aula, estudando essas aulas de teologia para iniciantes, para ter certeza, né? Mas eu quero dizer assim, uma palavra para você. Agostinho, que é considerado um dos maiores teólogos e filósofos de todos os tempos, estudado, admirado até mesmo por ateus, disse que ele cria para entender. Ele disse, creio para entender. O cara era uma mente privilegiada. Você sabe o que é a teologia do cara dominar milhares de anos, influenciar todo tipo de cristão, de autor, de estudioso? Agostinho, filósofo que você tem que estudar, quer você seja crente ou não. Vai estudar filosofia? Agostinho tem que ser estudado. Pois bem, ele dizia isso, creio para entender. Mas talvez você esteja fazendo o inverso. Você está procurando entender para crer, para ter convicção, para saber se vai seguir e vai obedecer os preceitos desse Deus. Não culpo você não, tá? Que você possa, em nome de Jesus, alcançar esse êxito, né? Após estas aulas, quem sabe você passa a temer ao Senhor. De fato, eu estou entendendo, eu entendi, agora eu vou crer, vou segui-lo. Amém. Muito bem. Então, esse livro vai abordar a doutrina dos anjos, né? Estamos aqui no capítulo 1, dando uma passada geral no que
o livro vai falar. A doutrina dos anjos. Do Criador passamos naturalmente ao estudo de suas criaturas e, portanto, consideraremos as mais elevadas de suas criaturas, que são os anjos. Esse tópico também inclui os anjos maus, Satanás e os demônios. Existem algumas pessoas que estudam, né, a doutrina dos anjos, é chamada de angelologia. Certo? Então nós vamos estudar tanto os anjos maus quanto os anjos bons aqui. Existem pessoas que estudam separadamente os anjos maus e dão já tem até uma disciplina, demonologia. É o estudo acerca dos demônios, dos anjos maus, né? Para você que não sabe, a palavra anjo, né, ela significa mensageiro, entendeu? Significa mensageiro. Então existem os mensageiros de Satanás e os mensageiros de Deus. Tem muitos veem os anjos como apenas seres protetores, mas o significado da palavra significa isso, né? Aquele que tem essa função de entregar uma mensagem, né? A gente vê isso muito nos evangelhos, ali no início dos evangelhos, o anjo Gabriel indo levar a mensagem da anunciação do nascimento de Jesus, né? Muito bem. A doutrina do homem, que é antropologia bíblica, né? Ele vai dar uma passada e vai dizer aqui: não nos demoraremos muito tempo no tema dos espíritos maus e bons, mas passaremos a considerar a opinião bíblica a respeito do homem, porque todas as verdades bíblicas se agrupam ao redor de 2 pontos centrais: Deus e o homem. O estudo a respeito do homem ocupa o segundo lugar em importância após o estudo de Deus. Ok? Então temos aqui o estudo a respeito do homem, geralmente vai tocar nesse assunto de corpo, alma, espírito, né? É interessante também. Temos a doutrina do pecado, o fato mais trágico em relação ao homem, o pecado e suas consequências. As escrituras nos falam de sua origem, natureza, consequências e cura, né? A questão do pecado, né? Muitos chamam de doutrina da harmartiologia, né? Porque a palavra pecado no grego é harmatios em grego. Muitos chamam de harmartiologia. Então a gente vai também falar bastante sobre essa questão, a origem do pecado, etc. Então tem a doutrina de Cristo, né? Segue-se depois do pecado do homem, o estudo da pessoa e a obra de Cristo, Salvador do homem, que é Cristologia. Nós também vamos falar bastante sobre isso. A doutrina da expiação, ok? Consideraremos os fatos que esclarecem o significado da obra de Cristo a favor do homem. A doutrina da salvação, como a expiação se aplica à necessidade do homem e como se torna real em sua experiência. Os fatos que nos dão a resposta agrupam-se sobre a autoridade da salvação. Você já deve ter ouvido falar, mesmo sendo iniciante aí em teologia, que um dos maiores debates que já dura aí aproximadamente 500 anos está entre os calvinistas, você já ouviu falar já, né? E arminianos, né? Que tudo acerca da predestinação, da eleição ou do livre-arbítrio, né? Os calvinistas, seguidores do teólogo João Calvino, né, que veio no século XVI, vão enfatizar a soberania de Deus, vão enfatizar a predestinação, a eleição divina, enquanto os arminianos, seguidores de Jacob Arminius, que foi um teólogo holandês do século XVI, que contrariou, que tentou refutar, né, que escreveu muito para refutar João Calvino, os arminianos vão segui-lo para defender essa questão de que o homem pode sim resistir à chamada graça irresistível, né? Então esse debate já dura aí quase 500 anos. Hoje temos aí os maiores defensores na questão soteriológica do calvinismo, os irmãos reformados, né? Eles se autodenominam reformados ou calvinistas. E os maiores defensores do arminianismo hoje representado pela Assembleia de Deus, teólogos assembleanos, né, a Igreja dos Nazarenos,
também. A nossa igreja, também a Igreja Nova Vida do Brasil, defende o arminianismo, enquanto a outra igreja que já foi nossa irmã, éramos uma igreja, mas nos anos 90 houve essa separação, assumiu o calvinismo, né, que é a Igreja Cristã de Nova Vida. Ok? Então, temos a Igreja dos Nazarenos como arminiana, os metodistas, né? John Wesley vai seguir a teologia, mudando pequenos pontos, a teologia de Armínio, ok? Então temos aí os maiores representantes. Muitos batistas são arminianos, muitos são calvinistas, né? Então, digamos assim, proporcionalmente, nós vamos ver mais arminianos, até por conta da Assembleia de Deus ser a maior igreja do Brasil. Mas assim, eu vejo na internet um ativismo muito maior, muito mais intenso dos cristãos calvinistas reformados. Eles são, quase todas as páginas do Facebook aí dominadas por calvinistas, né? Páginas que fazem postagens, dizeres de teólogos e tal. Muito bem. A doutrina do Espírito Santo, como a obra de Cristo se torna real no homem. Esse assunto é tratado na doutrina da natureza e obra do Espírito Santo. Muitos chamam de pneumatologia, né? Ou paracletologia, parácletos, né? O Espírito Santo no grego também é chamado de parácletos, que é o consolador, conselheiro, né? Advogado. Ok? Então, a doutrina da igreja, os discípulos de Cristo, obviamente, necessitam de alguma organização para que os propósitos de adoração, instrução, comunhão e propagação do Evangelho se realizem. O Novo Testamento fala-nos a respeito da natureza e da obra dessa organização. E temos o capítulo 11, a doutrina das últimas coisas. Deixa eu falar aqui sobre a doutrina da igreja, né? É chamado por muitos de eclesiologia. Talvez mesmo sendo iniciante você já tenha ouvido falar que o termo grego em igreja significa eclésia, mas a pronúncia não é eclésia, como se fosse um Z, não. É eclesia, certo? Significa assembleia. Então, daí a expressão, quando se estuda igreja, eclesiologia. A gente pronuncia com Z, mas o termo grego lá pronuncia como se fosse um S, eclesiologia. Ok? Então a gente vai estudar sobre essas nuances da igreja, né, como noiva, a analogia que Paulo faz da igreja lá em Romanos, 1 Coríntios, como corpo de Cristo. É importante a gente saber isso. E por fim o livro vai abordar, né, a doutrina das últimas coisas. É natural dirigirmos nosso olhar para o futuro e pensar: qual será o resultado final de todas as coisas da vida, da história do mundo? Tudo que se relaciona com o futuro agrupa-se, portanto, sob o título As Últimas Coisas, que é também chamado de escatologia. Skatos, o grego, últimas coisas, né? Eologia, né, o estudo das últimas coisas. Então, nós temos essas questões aqui. Então, quero entrar aqui agora, na página 23, propriamente no início, né, nos estudos do livro. Ele vai falar agora sobre as Escrituras. Ok? Começa dizendo o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Destrua a Bíblia, como já tentaram fazer os inimigos da felicidade humana, e ficaremos totalmente ignorantes a respeito do nosso Criador, da criação do mundo que habitamos, da origem e dos progenitores da raça, como também de nosso destino futuro, além de ficarmos entregues para sempre ao domínio do capricho, das dúvidas e das conjecturas. Destrua a Bíblia e ficaremos sem a religião cristã, com todos os seus confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras, para ficarmos sem nada, a não ser escolher entre a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. Destrua a Bíblia e o céu ficará despovoado, pois para sempre suas portas ficarão fechadas para a desventurada posteridade de Adão, e o rei dos terrores recuperará seu poder funesto, e nossas esperanças serão enterradas no mesmo túmulo que recebe nossos corpos. E o destino de todos os que partirem antes de nós será o sono eterno ou a desgraça sem fim. E nós, quando também morrermos, não poderemos esperar nada a não ser o nosso triste destino. Enfim, destrua a Bíblia
e de uma vez para sempre tudo que impede que nossa existência se torne a maior das maldições será roubado. O sol se apagará, o oceano secará, a atmosfera do mundo moral se retirará, e a degradação do homem será tal que ele poderá chegar a invejar os animais que perecem. Dr. Payson, temos aqui uma descrição desse teólogo, Dr. Payson. Ele falou aqui nessa questão aqui de retire a Bíblia e o céu deixará de ser povoado. Eu estava vendo alguns documentários, irmão, sobre a Coreia do Norte, que é o país comunista mais fechado do mundo. Você pode visitar como turista a Coreia do Norte? Pode. Mas saiba que você o tempo todo vai ser guiado por um guia, alguém do agente do governo ali, tipo um fiscal. Você não pode ir em qualquer lugar que você deseja. As pessoas, você só pode tirar fotos de alguns monumentos que eles é que determinam. Você é controlado o tempo todo, certo? Se suspeitar que você tem alguma... Claro, você é revistado quando você entra no país. Suspeitar que você tem uma Bíblia, você está frito. Eu fico a pensar, um país onde membros da família não podem revelar um ou outro que passou a crer em Jesus, que passou a ser cristão, porque ele pode ser denunciado pelo governo e ele pode ser preso ou morto. Você não pode ter uma Bíblia dentro de casa, porque o governo de tempos em tempos está batendo na tua porta, na tua casa, para fiscalizar, para saber se você está seguindo alguma outra religião, porque lá eles incentivam a venerar, a honrar, né, os líderes comunistas como se fossem deuses. Eu fico a pensar, né? Esses homens vão pagar muito caro, vão prestar contas com Deus. Estão fechando as portas, estão tentando despovoar, fechando as portas do céu, estão tentando despovoar os céus, né? Triste. Que nós possamos nos lembrar da Coreia do Norte e orar pelos irmãos, por aquele país. Então Deus venha libertar aquele país daquela maldição, em nome de Jesus. Então, vamos ver aqui, necessidade das escrituras, no finalzinho lá da página 24. Que é a verdade? Perguntou Pilatos, e o tom de sua voz denotava que essa busca era vã e sem esperança. Se não houvesse um meio de chegar ao conhecimento de Deus, do homem e do mundo, então Pilatos teria razão. Mas não há razão para andar rateando, imerso em dúvidas e ceticismo, porque existe um livro das Sagradas Escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Quem diz isso é Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, em 2 Timóteo. Essa revelação é desejável. O que Deus criou, o Deus que criou o universo, só pode ser um Deus sábio. E um Deus sábio certamente tem um propósito para as suas criaturas. Negligenciar esse propósito é loucura e contrariar é pecado. Mas como se verifica com certeza o propósito divino? A história prova que os homens chegam a conclusões muito diversas e muitas pessoas não chegam a conclusão alguma. A experiência demonstra que esse problema não se resolve somente por meio dos estudos. Alguns não dispõem de tempo suficiente, outros ainda que ainda assim desejam, não possuem habilidade. Mesmo que alcançassem êxito, suas conclusões seriam alcançadas lentamente e seriam bastante questionáveis. Tem isso também, né? Certa vez Jesus ficou um pouco estressado, irritado com os discípulos, porque eles eram lentos para entender, para compreender o que ele estava passando, o que ele estava ensinando. Muitos discípulos hoje também têm essa dificuldade, né? Eu não sei se você tem essa dificuldade, irmão, para entender, para compreender as coisas, principalmente no que diz respeito às escrituras sagradas. Nem todo mundo é igual, tem gente que pega com facilidade, tem gente que tem dificuldade. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade, ore a Deus para que você tenha a sua mente aberta, porque as escrituras, elas são pregadas, devem ser pregadas para toda criatura. Então, se Deus manda pregar as Sagradas Escrituras para toda criatura, eu entendo que o Senhor permite que toda criatura possa compreender as Escrituras. Talvez uns sejam mais lentos, outros sejam mais rápidos. E se seu caso for esse, você tem lentidão para entender as coisas,
que você possa orar ao Senhor pedindo a Deus isso, essa melhor compreensão, ok? A experiência demonstra que esse problema não se resolve somente por meio de estudos. Alguns não dispõem de tempo suficiente, outros ainda que assim desejam não possuem habilidade. Mesmo que alcançasse êxito, suas conclusões seriam alcançadas lentamente, seriam bastante questionáveis, ok? Os sábios são capazes de erguer patamares de pensamento no esforço de alcançar as verdades celestiais, mas o patamar mais elevado ainda deixaria muito a desejar. O mundo, não o Deus, conheceu por meio da sabedoria, filosofia humana, as verdades que orientam o homem sobre como passar da terra para o céu devem ser enviadas do céu para a terra. Em outras palavras, o homem precisa de uma revelação, ok? O homem precisa de uma revelação. Sim, todo homem precisa de uma revelação. Essa revelação é as escrituras sagradas. Amém? E nós temos esse privilégio de podermos estudar a Bíblia, de termos as escrituras em nossas mãos. Nós não vivemos num país onde é proibido o culto, não é proibido você comprar uma Bíblia, você portar uma Bíblia no seu carro, como em outros países comunistas, países onde o Estado Islâmico domina. Possamos valorizar isso, né? A palavra de Deus. Bem, eu fico por aqui nesse terceiro vídeo. No próximo vídeo vamos dar continuidade falando sobre a necessidade das escrituras, sua revelação. Amém? Deus abençoe e até a próxima.